Fala pessoal, tudo beleza? Galera, agora a gente vai falar da prensa hidráulica ou teorema de Pascal, uma sacada muito importante para a gente resolver vários exercícios, tá? Vamos lá, ó, o que a gente vai começar fazendo? Repara o seguinte, deixa eu só chegar isso aqui um pouco para trás, tá? E também meu apagador tá aqui do outro lado. Enfim, tá uma zona isso aqui, né? Mas vamos lá. Como é que funciona a prensa hidráulica? A grande sacada é você usar um artifício para transmitir pressão ao longo de um sistema de forma a potencializar os efeitos de uma força que você vai aplicar. Ah, que legal, Dani, mas não entendi nada. Repara o seguinte, vou botar aqui uma força F1, vou botar aqui uma força F2, F1 e F2. O F2 está sendo aplicado numa região de área 1, vou chamar de área 2, vou chamar aqui de área 2. E imagina isso como se fosse um êmbolo, né? uma região circular, tá? Uma placa. E aí esse outro lado, numa área 2. Beleza? Então, tendo isso em vista, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma determinada força aqui que seja capaz de suportar essa força que está ocorrendo desse lado, mas de forma que eu precise fazer uma força pequena para suportar uma força de alta magnitude. Por exemplo, digamos que eu tivesse um veículo aqui e eu quisesse erguê-lo. Para isso eu teria que aplicar uma força aqui do outro lado. Será que eu vou ter que fazer a mesma força aqui, equivalente ao peso do veículo, por exemplo? Se as forças tivessem que ser iguais, não teria sentido de ter um equipamento desse. Era simplesmente eu pegar por baixo e suspender o veículo. Mas não é essa a sacada. A sacada é eu fazer uma força muito menor para erguer, por exemplo, um corpo de um peso muito grande, uma magnitude de força muito grande. Como é que funciona a estrutura da prensa hidráulica ou teorema de Pascal? Ele diz para a gente que as pressões aplicadas dos lados 1 e 2, elas são iguais. Pelo teorema dos pontos isóbaros, a gente consegue até comprovar isso. Mas vamos partir direto para a nossa análise para a gente ver aonde a gente vai chegar. Ó, se eu disser que a pressão em 1 é igual à pressão no lado 2, pressão, lembra que a gente viu que pressão é força sobre área? Então, ó, eu posso escrever F1 A1 é igual a um F2 A2. Tendo isso em vista, até aí, beleza, entendi direitinho. Deixa o F2 sozinho, que é esse cara aqui que é a força que eu quero aplicar. Passa o resto para o outro lado, ó, vai ficar F1 vezes A2 dividido pelo A1. Isso é igual ao F2, que é a força que você vai aplicar. Se você observar isso, olha por que a força F2 acaba ficando uma força pequena quando comparada com o que você quer vencer, né? Que é aquela força F1 lá do outro lado. O A2 não é pequenininho? É uma área muito menor do que a área... Opa, eu botei aqui A2 e A2, né? Aqui é A1, tá? Mas voltando, né? Você repara, o A2 é uma área pequena quando comparada com a área 1. Então, se o A2 é uma área pequena, isso aqui cai. Se o A2 cai, o A2 é um valor pequeno, um número pequeno vezes um número grande vai reduzir isso, né? Agora, a área 1 é muito grande e isso aqui vai aumentar. Se a área 1 é muito grande, o denominador de uma fração sendo muito grande, o resultado final diminui. Então, repara, você tem um número muito pequeno multiplicado por uma determinada força. Imagina que esse cara é um decimal, 0, alguma coisa. Vai fazer o valor total de F1 diminuir. Aí eu pego depois e ainda divido por um número muito grande. O que acontece invariavelmente? Você percebe que o valor do F2 cai. Ele derruba. Por quê? Você chega à conclusão de que o F2 ele acaba sendo muito menor do que o F1. Ou seja, qual é a grande vantagem da prensa hidráulica? Você ser capaz de fazer uma força muito pequena e chegar a vencer uma força que é muito grande. Por exemplo, aqui eu poderia ter um carro e estar erguendo ele, apertando, aplicando uma força de um lado, que seria capaz de vencer o peso de um carro lá, que pesa em média 1 tonelada, 1,5 toneladas. Tranquilo? As aplicações da prensa hidráulica são absurdas. Freio, direção hidráulica, uma série de equipamentos que você vai perceber
que fazem uso da pressa hidráulica. A gente vai discuti-los com calma nos nossos exercícios, fazendo estudos de caso. Você vai ver que à medida que a gente for evoluindo pelas nossas questões, a gente vai discutindo mais e mais possibilidades de aplicação em torno desse cara. Beleza? Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.